Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Papo com Ela. Eu sou Michele Figueiredo e nesse período a gente vai discutir etarismo no mercado de trabalho, o que os trabalhadores podem fazer para combater essa prática e como as empresas também devem se portar para garantir um ambiente que não preconize o preconceito. A gente discute também com a autora Adriana Sack sobre o livro O Mundo de Lila, que traz ali uma perspectiva psicológica de como a gente consegue lidar com conflitos, emoções e sentimentos, criando um espaço interno para diálogos que colaboram com o nosso amadurecimento. A gente fala também sobre como cuidar dos cabelos pode ajudar a potencializar a nossa autoestima e a autenticidade. Então você já sabe, pega o teu café e vem comigo conferir esse papo que a gente preparou para você. O preconceito por idade ainda é uma realidade silenciosa no mercado de trabalho brasileiro. Uma pesquisa realizada no ano de 2022 apontou que de 200 empresas ouvidas no Brasil, 78% se reconheciam etaristas, ou seja, colocavam barreiras para contratar profissionais com mais de 50 anos, apesar da experiência e qualificação que acumulavam. Essa prática, além de injusta, pode ser ilegal. Tanto que de 2018 para cá o número de ações no judiciário aumentou em busca de reparação pela prática danosa. E para a gente entender quais são os direitos dos trabalhadores, as responsabilidades das empresas, é que converso hoje com a advogada trabalhista Andréa Maria Zattar. Andréa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para a gente falar um pouco mais sobre o etarismo, né? A gente tem visto que essa forma de conduta ela tem sido cada vez mais observada por quem a sofre, tanto que a gente vê um aumento do número de casos batendo as portas da justiça para que haja uma reparação dessa prática que é danosa, né? Quando a gente pensa no etarismo, ele é classificado apenas no mercado de trabalho ou isso se dá nas relações humanas, em outros ambientes que esse indivíduo ocupa? Ele tem um aspecto social muito forte, está enraizado na cultura, em diversos atos, como você não tem mais idade para isso, você está querendo parecer uma garotinha, e tem também o viés masculino versus feminino, porque o etarismo atinge mais as mulheres. Tem uma diferença de tratamento mesmo, Tem. né? Para o homem, a experiência, ele é grisalho, ele é elegante. Para a mulher, se ela assume os cabelos brancos, é desleixo. Uhum. Ela não é experiente, ela tá velha, ela tá ultrapassada. Querem estabelecer limites, né? Como se a vida obedecesse um roteiro. Você tem idade para estudar, a idade para casar, a idade para ter filhos, para trabalhar e aposentar. E acaba sendo ilógico isso, né, Andréa? Porque, olha só, se a partir do momento que a gente observa a evolução, com essa evolução você tem uma maior expectativa de vida. Nessa maior expectativa de vida, você vai dizer para a pessoa que a partir dos 50 anos ela precisa estar enclausurada, sem trabalhar, sem viver, sem fazer nada, sendo que ela pode ainda contribuir de diversas formas com a sociedade, né? Eu estava até falando na abertura do programa que uma pesquisa feita em 2022 mostrou que de 200 empresas ouvidas aqui no Brasil, 78% delas reconheciam que eram etaristas, que elas botavam barreiras para contratar pessoas acima dos 50 anos, embora exista experiência, qualificação. De lá para cá, você considera que esse cenário mudou, uma vez que a nossa pirâmide tem sido alterada também? Né? A expectativa é que a gente tenha cada vez mais pessoas acima dos 50 anos compondo a nossa sociedade? Existem duas barreiras. A primeira é de ingresso no mercado de trabalho. A chance de contratação é bem mais reduzida. A segunda é o rompimento precoce do contrato de trabalho sem que a pessoa tenha atingido os requisitos da aposentadoria. Então ela não tem emprego e também não tem aposentadoria, principalmente porque a reforma previdenciária trouxe mais requisitos, elevou a idade de aposentadoria, dificultando a reinserção ou a aposentadoria. Essa reinserção, quando acontece, Andréa, ela acontece num contexto
de realidade salarial que essa pessoa já experimentava antes, ou para ser reinserida no mercado de trabalho, ela se sujeita a vagas em que essa remuneração é bem inferior àquilo que ela já experimentou num outro momento de vida. Além de haver diferença salarial, isso inclusive para gênero, né? Homem e mulher. Atingir também na idade e a função desempenhada. Nem sempre ela é contratada para o grau de experiência que ela tem, para aquilo que ela exerceu durante muito tempo. Às vezes ela pode ser uma contadora e é contratada para auxiliar, ou para um RH numa área administrativa e não na função que ela efetivamente tem experiência, trabalhou e se sujeita devido à necessidade de subsistência, de manutenção, de pertencimento também, porque as pessoas não estão preparadas para inércia, não foram projetadas. Essa é uma geração que está atingindo os 60, acompanhando a evolução do analógico para o digital, do telefone para o celular, para as chamadas de vídeo, para a inteligência artificial, e está conseguindo acompanhar. Talvez não no mesmo ritmo de um jovem que já entra no Nasceu inserido nisso, no mundo digital. Mas está sim acompanhando a evolução. Também existe aqui, Andréa, porque a partir do momento que eu verifico que o etarismo está sendo praticado, né? Existe alguma legislação que assegura essa pessoa que é vítima do etarismo para que aquilo não aconteça? Né? Ela pode bater as portas da justiça sob qual justificativa? Né? O que ampara essa pessoa nesse processo? Então, no ambiente de trabalho, a gente invoca a Constituição Federal, a dignidade do trabalhador, a imagem, o foro íntimo, mas é difícil a comprovação, porque ela é sutil, ela não é explícita. Desde a contratação, quando a pessoa deixa de ser contratada pela idade, não é esse o argumento utilizado. Eu falo que não preencheu os requisitos, ou que tem uma outra pessoa mais indicada para a vaga, mas nunca é utilizado o fator. Agora, tem empregados, sim, que sofrem assédio moral no ambiente de trabalho, pela idade. São excluídas das reuniões, não sentam na mesma mesa nas refeições, não são convidados para as festas, para os raps, porque supostamente não preenche o perfil dos outros colegas mais jovens. E isso, quando comprovado, é passível de indenização por dano moral, porque fere a honra subjetiva. E isso eu vou ingressar na justiça comum ou será na justiça do trabalho? Na justiça do trabalho, porque é uma relação de emprego. Agora, quando a intenção é de causar dano, injúria, ferir a dignidade, a gente já entra na esfera criminal e é passível de responsabilização. Porque a intenção do agente de causar o dano também é observado nesse momento. Não pode se tratar de brincadeira aquilo que fere o íntimo da pessoa, causa sofrimento, estigma, a intenção. E me diz uma coisa, Andréa, você está falando para a gente sobre a Constituição, né, que traz esse guarda-chuva que faz com que essa pessoa possa ser atendida pelo judiciário nas suas queixas em razão do etarismo. O Estatuto do Idoso tem alguma previsão nesse sentido também? Sim, em caso de negligências, de violências psicológicas, violência física, violência emocional. Ele abrange todas essas nuances, esses requisitos, e também protege o idoso. O idoso, geralmente, ele é vítima, inclusive, de violência dentro do aspecto familiar. Começa dentro dali, as pessoas começam a não dar credibilidade para o que se diz, ignora, então ele passa a ter um sofrimento. Aí sofre abuso econômico, financeiro, ele tem uma aposentadoria, retiram o cartão, pegam a sua aposentadoria, o valor que seria destinado à sua medicação, e tudo isso tem a proteção do Estado.
Ele pode fazer uma denúncia, ele pode procurar a delegacia do idoso, ele pode procurar um advogado, a defensoria pública, que ele vai ser assistido. E quando a gente percebe que o etarismo está acontecendo no ambiente de trabalho, Andréa, qual deve ser a conduta desse trabalhador, né? A quem ele recorre? A recomendação é que primeiro ele converse com os contratantes para buscar um ambiente de trabalho que seja saudável e que não esteja sujeito a esse tipo de violação. E o que cabe também às empresas, né? O que é responsabilidade de cada um para evitar que essa prática se dissemine? Então, uma política social, né? Mas quando a discriminação acontece na linha horizontal entre colegas, ela ainda tem condição de denunciar, de fazer uma denúncia até mesmo anônima. Algumas empresas têm canal, têm ouvidoria, mas muitas das vezes também acontece na vertical, é a chefia. Aí é o momento em que ela não denuncia, não tem para quem recorrer, ou até mesmo por precisar do emprego, medo de vir a ser desligada, ela fica quieta, ela se cala. Isso vai trazendo danos psíquicos, danos emocionais, depressão, vai fazendo com que ela chegue a um ponto que acaba pedindo demissão, pedindo para se desligar por não ter condição de se manter no ambiente de trabalho. A gente pode pensar que esse alto número de afastamentos divulgados pelo Ministério da Previdência tem uma fatia de pessoas que estão vivendo justamente essa realidade, Andréa? Porque você disse pra gente, né? Se esse ambiente está contaminado, existe ali um prejuízo para a saúde mental daquela pessoa, né? Antes de chegar no desligamento, ela pode pedir ali um afastamento para tratamento dessa condição? Se comprovado, depois de 15 dias, através de atestado médico, ela é encaminhada para o INSS, entendeu? Mas aí justamente para não cair no clichê de que é doente, de que não serve mais, tá vendo? É só contratar, já vai se afastando. Ó, qualquer coisa é um motivo para atestado. Então, às vezes até doenças físicas mesmo, elas procuram ignorar para se manter no contrato de emprego, para estar ativo, para não dar causa, porque existe todo aquele estigma, até no momento da contratação de idoso. Ela vai ficar afastada, ela vai ficar doente, ela não vai conseguir fazer. E me diz uma coisa, você vê uma mudança no horizonte para essa realidade, uma vez que daqui a pouco a nossa população idosa vai ser superior à população jovem, né? Vai ser superior ao número de nascimentos. Já estamos 15% da população acima de 60 anos. Exato, está tendo uma inversão da pirâmide, né? Isso. E a etarização no trabalho já está chegando nos 40, a mulher já tem dificuldade. E isso no mundo artístico, em algumas funções recepcionistas, eles querem vitrine, querem pessoas jovens, pessoas bonitas, para atrair clientes, para atrair vendas, e não se preocupam com a experiência, com a vivência, que a pessoa idosa, com um pouco mais de idade, pode ser acolhedora, né? Trazer um acolhimento para aquele que a pessoa vai se sentir bem, sendo recebido, sendo recepcionado. Eu acho que está faltando política pública. Assim como temos para cotas raciais, para contratação de PCDs, vamos precisar para idosos também. Seja incentivos fiscais, seja benefícios para empresas que contratam, para que possam ser mantidos até a aposentadoria, pelo menos. E a gente muito provavelmente vai ter uma nova reforma da Previdência, né? Porque, como a gente disse, a nossa composição social está mudando e, uma vez revista esse período de contribuição, o tempo no mercado de trabalho, é muito provável que essa revisão aconteça novamente. E a gente precisa garantir a sustentabilidade dessas pessoas, né? Sim. E outro ponto que a gente vê a Previdência Social como uma pirâmide. Quem está entrando vai garantindo os proventos de quem já se aposentou. Com a flexibilização das contratações, as pejotizações, com os MEIs, não está havendo mais recolhimento
As pessoas já não têm mais interesse em ingressar na Previdência, estão buscando outros meios, porque a idade para aposentar é muito alta, os pedágios, os requisitos, já se vê assim muito distante a chance de se aposentar e de poder desfrutar da aposentadoria, porque não é só aposentar, você quer viajar, você quer passear, você quer fazer aquilo que você não teve a oportunidade de fazer numa jornada de 44 horas semanais. Ou 6 por 1. Né? Não sobra. Então, a conversa hoje é essa mesmo, né? Quando eu aposentar, mas será que eu vou aposentar? Hoje já se pensa, né? Dessa forma. Andréa, muito obrigada pelas informações. Eu deixo o espaço disponível agora, caso você queira trazer alguma contribuição que a gente não tenha discutido sobre essa temática, até para fazer quem está nos assistindo refletir mesmo sobre o comportamento que adota no dia a dia. O envelhecimento é um efeito natural da vida. Só não envelhece quem morre prematuramente. Então, nós temos que pensar que nós também vamos enfrentar essa etapa da vida. Né? Quem ainda não sofreu uma discriminação de gênero, de raça, de cor, de condição social, vai enfrentar de idade se vier a envelhecer. Todos vamos suportar. Então, o que nós temos que fazer é uma mudança de comportamento, enxergar o outro, dar oportunidade para que todos possam ter uma inserção social e econômica no mercado de trabalho. E todo mundo tem para contribuir, né? Tem. Essa vivência ao longo dos anos, a gente vai reunindo qualidades e sabedoria que ajudam até mesmo no desenvolvimento do próprio negócio. É isso mesmo. Andréa, muitíssimo obrigada. Eu agradeço pela oportunidade. Gente, vocês já pararam para pensar no quanto Mato Grosso melhorou? Pode até parecer que foi há muito tempo, mas há 8 anos o estado estava quebrado, salário atrasava, escolas eram de lata, UTIs fechavam. Por isso, eu sempre digo, é fundamental saber cuidar das contas, porque isso é cuidar das pessoas. Em 7 anos, o governo do estado fez mais asfalto novo do que existia desde a sua criação. São 7.000 quilômetros de rodovias novinhas. Aqui na nossa região o avanço é visível. São quase 700 quilômetros de chão que viraram asfalto, como o trecho de Santo Antônio a Barão, Rosário a Santa Rita do Trivelato, de Nova Brasilândia a Planalto da Serra e muito mais. Isso sem falar nas novas pontes de concreto, que na nossa região são quase 60. Não dá para negar. Tá muito melhor viver em Mato Grosso. Não saia daí que o papo volta já já.